Muitas vezes, buscamos abrigo em verdades prontas e em destinos pré-estabelecidos para evitar o confronto com a nossa própria liberdade. Existe uma preferência em acreditar que uma direção maior ou um plano traçado governa a nossa jornada, apenas para não encarar o fato de que o vazio do universo é, na verdade, o espaço onde cada um deve inventar a si mesmo. Jean-Paul Sartre, o filósofo que se tornou o rosto da liberdade no século XX, lançou um desafio que ainda hoje ecoa com força. Se Deus existe, o homem é um escravo. Sartre não disse isso para simplesmente negar a fé, mas para afirmar que você é o único dono da sua história. Ao longo deste vídeo, vamos entender por que, na visão de Sartre, a ausência de um criador não é um motivo para o desespero, mas a base indispensável da sua autonomia. Compreender esse raciocínio é o primeiro passo para deixar de lado as justificativas prontas e assumir, com plena consciência, a responsabilidade de construir a sua própria identidade através das suas escolhas. A vida de Jean-Paul Sartre, o filósofo da ação. Jean-Paul Sartre viveu entre 1905 e 1980 e foi muito mais que um teórico de biblioteca. Nascido em Paris, ele foi um intelectual engajado que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial e as intensas transformações sociais do seu tempo. Para Sartre, a filosofia deveria ser vivida nas ruas, nas escolhas políticas e na resistência contra qualquer forma de controle. Ele ficou famoso por defender que a existência precede a essência. Isso significa que você não nasceu com um propósito pronto, você primeiro surge no mundo e só depois se define através do que faz. Sartre era tão fiel à sua liberdade que chegou a recusar o Prêmio Nobel de Literatura em 1964. Pois não aceitava ser transformado em uma instituição. Sua vida foi um exemplo de que, sem um Deus para desenhar o nosso destino, somos nós os únicos responsáveis por cada escolha, erro e acerto. Duas obras centrais de Jean-Paul Sartre. O Ser e o Nada. Esta é a sua obra mais densa e importante. Nela, Sartre explica que o ser humano é diferente dos objetos porque possui consciência e o poder de dizer não à realidade. É aqui que ele fundamenta a ideia de que o homem está condenado a ser livre. Como não há um Deus para nos dar uma essência prévia, somos obrigados a inventar nosso próprio caminho em meio à angústia da escolha. O existencialismo é um humanismo. Um texto muito mais acessível que resume sua ética. Sartre defende que o existencialismo é uma filosofia de ação e otimismo. Ao retirar Deus da equação, o homem ganha a dignidade de ser o único legislador da sua vida. Ele mostra que, se estamos sós no universo, o destino da humanidade está inteiramente em nossas mãos, o que nos torna responsáveis por nós mesmos e por todos os outros. Principais pontos de reflexão. A negação da essência prévia. A análise da frase começa com se Deus existe. Sartre argumenta que, se houvesse um Criador, ele seria como um artesão que fabrica um objeto com um propósito definido. O homem teria uma essência antes de existir, como um escravo que nasce para cumprir uma função determinada pelo seu senhor. A crítica é que a existência de Deus transformaria o ser humano em um produto manufaturado, desprovido de originalidade. Você consegue aceitar que a sua vida tenha sido planejada por outro, como se você fosse apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez divino. A onisciência como prisão metafísica. Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, o futuro já está escrito. Para Sartre, isso significa que a liberdade é uma ilusão. Somos apenas atores seguindo um roteiro pré-determinado. O homem seria um escravo da presciência divina. A crítica é que a onisciência anula o valor da escolha, pois o resultado já é conhecido por Deus antes mesmo de nascermos. Como você pode se considerar livre se acredita que cada passo seu já foi previsto e registrado em um livro celestial desde a eternidade? A responsabilidade e a má-fé. Sartre afirma que o homem usa a ideia de Deus para fugir da responsabilidade. Ao dizer foi a vontade de Deus, o indivíduo age com má-fé, escondendo-se atrás de uma autoridade superior para não admitir que ele mesmo escolheu seu caminho. O escravo obedece para não ter que decidir. A crítica é que a religião é um refúgio para quem tem medo de assumir o peso de suas próprias decisões.
Você está pronto para admitir que cada fracasso e cada sucesso da sua vida são frutos exclusivos das suas escolhas, sem qualquer interferência ou plano divino? A moralidade heteronoma, o escravo do mandamento. Se a moral vem de Deus, o homem não é o autor de seus valores, ele apenas obedece a ordens externas. Sartre vê isso como uma forma de escravidão moral. A verdadeira ética deve ser criada pelo próprio homem, através da razão e da compaixão, e não por medo de punição ou desejo de recompensa. Versículos como Êxodo 20, 2:17, que listam mandamentos impostos sob ameaça, exemplificam essa moralidade de submissão que Sartre rejeitava. Você seria capaz de ser uma pessoa boa e ética se não houvesse nenhuma lei divina te obrigando a isso? O projeto divino versus a liberdade radical. A ideia de um projeto divino para a humanidade é, para Sartre, a negação da criatividade humana. Se o fim já está estabelecido, o meio não tem importância real. O homem é um escravo de um destino que ele não escolheu. A crítica é que a vida só tem sentido se o sentido for inventado por nós, momento a momento, sem modelos pré-fabricados. Você prefere ser o arquiteto de um destino incerto e autêntico ou o executor de um projeto perfeito que não te pertence? A angústia da liberdade sem Deus. Sartre diz que o homem está condenado a ser livre. Sem Deus para nos dar ordens ou garantias, sentimos angústia diante do vazio. O escravo prefere a corrente porque ela lhe dá segurança. O homem livre prefere o abismo porque ele lhe dá dignidade. A crítica é que a religião é uma tentativa de silenciar essa angústia através de promessas de proteção. Você tem a coragem de encarar o silêncio do universo e a solidão da escolha sem buscar o conforto de uma voz divina que te diga o que fazer? O Deus juiz e a vigilância eterna. A ideia de um Deus que observa tudo o que fazemos transforma o mundo em um panóptico, uma prisão onde o prisioneiro se comporta apenas porque está sendo vigiado. Para Sartre, isso destrói a autenticidade do ato. O homem é um escravo do olhar divino. A crítica é que a virtude praticada sob vigilância não é virtude, é apenas obediência por medo. Como você agiria se tivesse a certeza absoluta de que nenhum olho divino está te observando e que você é o único juiz de si mesmo? A criação de valores em um mundo absurdo. Sem Deus, o mundo não tem um sentido intrínseco. Ele é absurdo. Sartre argumenta que isso é libertador, pois nos permite dar ao mundo o sentido que quisermos. O escravo aceita o sentido dado pelo Senhor, o homem livre cria o seu próprio. A crítica é que a religião nos impõe um sentido artificial que nos aliena da nossa própria capacidade criativa. Você está disposto a aceitar que o universo não tem nenhum propósito para você e que é você quem deve dar um propósito ao universo? A solidariedade humana sem intermediários. Sartre acreditava que, ao reconhecer que não há Deus, os homens são forçados a se unir por necessidade e compaixão real, e não por obediência a um pai comum. O escravo se une aos outros por ordem do Senhor, o homem livre se une por escolha. A crítica é que a fraternidade religiosa é muitas vezes falsa, pois depende de uma autoridade externa. Você acredita que a humanidade pode ser mais unida e solidária ao reconhecer que estamos todos abandonados no mesmo barco, sem nenhum capitão divino para nos salvar? A morte de Deus como o nascimento do homem. A conclusão de Sartre é que a ideia de Deus deve morrer para que o homem possa finalmente nascer como um ser plenamente humano. Enquanto houver um Senhor nos céus, haverá escravos na terra. A crítica final é que a divindade é o último obstáculo para a maioridade da espécie humana. O amadurecimento exige que deixemos de ser filhos de Deus para nos tornarmos pais de nós mesmos. Você está pronto para declarar a sua própria independência e assumir o trono da sua própria consciência, mesmo que isso signifique o fim de todas as suas ilusões divinas. Análise da frase. Se Deus existe, o homem é um escravo. Esta frase de Jean-Paul Sartre é o pilar do seu existencialismo ateu e uma das críticas mais radicais à teologia cristã. A análise parte por parte revela a lógica implacável de seu pensamento.
Se Deus existe, coloca a divindade na posição de um Criador onipotente e onisciente, o arquiteto de toda a realidade. O homem é um escravo é a consequência inevitável dessa premissa, pois se há um ser que conhece o futuro, que desenhou a natureza humana e que impõe leis morais absolutas, não resta espaço para a liberdade de escolha. Para Sartre, a liberdade exige que não haja um modelo prévio de humanidade. O homem deve ser o autor de si mesmo. Se Deus é o autor, o homem é apenas um personagem seguindo um roteiro. Portanto, para que o homem seja verdadeiramente livre e responsável por seus atos, a existência de Deus deve ser negada. A frase é um ultimato: ou aceitamos a tutela divina e renunciamos à nossa autonomia, ou abraçamos a nossa liberdade e aceitamos a solidão de um universo sem Deus. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo qual a sua opinião sobre a frase de Jean-Paul Sartre. Até o próximo vídeo.